Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jean Carlos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, eu peço por gentileza, se inscreva no meu canal, deixe seu like, porque hoje eu quero compartilhar com vocês algo poderoso que aconteceu na minha vida. Eu quero falar sobre 7 dias de jejum que Deus me levou a fazer para poder restaurar o meu casamento. Foi algo muito espiritual, foi algo muito profundo e eu quero compartilhar com você essa experiência. Talvez você viu aí a foto de capa do YouTube e entrou porque talvez você esteja passando pela mesma situação que eu passei. Então eu quero compartilhar com você essa experiência. Eu lembro que o meu casamento estava tendo muito atrito. Nós estávamos recém-casados, eu e a minha esposa. Nós estávamos com uma bebê pequena. Hoje a minha filha caçula, né, tem 4 anos de idade, porque eu tenho uma de 10 e tenho mais uma novinha. E ela era recém-nascida na época. E eu lembro que eu e minha esposa estávamos construindo essa casa aqui que nós moramos, né? Graças a Deus. E a luta, quem já mexeu com construção sabe que não é fácil, ainda mais por etapas da caixa, né? Mas Deus, ele trouxe uma luz na minha mente, porque nós estávamos tendo muito atrito, tanto financeiramente como conjugal. Eu não estava tratando a minha esposa bem, eu estava sendo um homem arrogante, falando com a minha esposa com arrogância, sendo impaciente, dando aquelas patadas para ela. E então Deus, ele me chamou minha atenção e me deu assim um start. E Deus, ele me chamou para estar com ele durante 7 dias em jejum, apenas tomando água. E a princípio, né, a nossa carne, ela é inimiga de tudo aquilo que vem de Deus para nossas vidas, como diz em Romanos 8. E a princípio eu relutei, falei, é coisa da minha cabeça. Eu não vou fazer 7 dias de jejum de jeito nenhum, porque o máximo que eu havia feito de jejum era 3 dias quando eu me converti. Fiz 3 dias de jejum só na água e foi uma experiência assim sobrenatural. Mas 7 dias é bem complicado, né? Mas eu dei um crédito àquela voz, porque uma vez eu ouvi um pastor falar que não é nós que queremos jejuar, é Deus que nos convida para jejuar. Então eu senti que Deus estava me convidando. E eu confesso que os primeiros dias do jejum, meus irmãos, meu Deus, parecia que eu ia morrer, porque para pensar, Deus te chama para jejuar e você já jejua o primeiro dia, tudo bem, o primeiro dia é o mais desafiador. Você vem o segundo dia, você jejua tranquilo, mas no terceiro dia eu lembro que eu cheguei e falei, Deus, eu não consigo mais. É só água, eu tô com tanta fome, eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso comer, porque só água, a água tá difícil, Deus. Eu lembro que eu comecei a orar, e eu lembro que uma voz falou no meu ouvido, tudo bem, continue apenas com líquido, mas pode tomar um suco, pode comer uma sopa líquida. Eu lembro que Deus até facilitou para mim, porque eu comecei a orar querendo desistir. E eu lembro, meus irmãos, que no terceiro dia de jejum eu já comecei a ver a realidade que eu e a minha esposa se encontrava com uma perspectiva diferente. Eu já estava tendo mais paciência com ela, eu estava tratando ela melhor. Eu comecei, sabe quando parece que você está embaixo vendo todas as tribulações da circunstância. Sabe quando parece que alguém pega você e faz assim, ó, levanta, e você começa a enxergar aquela situação que você estava lá embaixo e começa a ver que aquela situação não era nada daquilo que você estava pensando? Foi isso que Deus fez comigo já no terceiro dia de jejum. Parece que Deus me tirou daquela realidade que eu estava vivendo, que parecia que não tinha saída, que parecia que não tinha escape, parecia que não tinha luz. Eu lembro que no terceiro dia de jejum, quando Deus falou para mim assim, ó, tudo bem, pode começar a tomar uma sopa líquida para poder facilitar para você. Eu tomei, eu lembro que Deus fez assim comigo, ó. E eu comecei a ver os meus problemas, eu falei, por que eu estou agindo assim com a minha esposa? Deus começou a trazer versículos na minha vida, como Efésios 4:29, saia da vossa boca palavra que seja para edificação. Eu lembro que Deus começou a falar, olha, o poder da vida e da morte está sobre a língua. Deus começou a trazer esses versículos sobre
aquilo que a língua fala, né? Efésios 4:29, ele começou a falar para mim sobre Tiago, o poder da morte, poder da vida e da morte está sobre a língua. Deus trouxe para mim também Provérbios, falando, olha, o muito falar, o pecado está sempre presente, mas aquele que controla a língua é sábio. Então, Deus me tirou daquela perspectiva de tribulação, de impaciência, de falar rígido com a minha esposa. Então, Deus ele me tirou daquela situação e eu comecei a ver aquela situação com um ângulo diferente. Porque Deus parecia que Deus estava querendo realmente mostrar quem eu era através do jejum. E lembra que jejum não muda Deus, jejum ele muda nós, né? Muitas pessoas acham que jejuar é mudar a Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, lembrando que jejum bíblico é abster de alimentos. Não é deixar de mexer no celular não, viu? Não é você deixar, eu vou parar de mexer no meu smartphone porque eu quero fazer um jejum de redes sociais. Não, não, isso aí é propósito. Jejum bíblico é você deixar de comer, é você matar a sua carne, é você abster de alimentos. Então, eu lembro que Deus falou para mim isso, pode tomar uma sopa, e Deus começou a me mostrar a perspectiva diferente da minha realidade e situação. Eu lembro que naquele momento meu casamento ele deu até uma assim amenizada. A minha esposa começou a ver realmente assim uma carga espiritual mais leve e Deus foi agindo, meus irmãos. Deus foi fazendo a obra, Deus foi me capacitando, me mudando. E assim, o terceiro dia de jejum foi o mais difícil mesmo, mais desafiador. E depois o quarto, o quinto dia de jejum, eu leitura, oração da palavra, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia. Eu lembro que eu comecei a ler um livro que chama O Poder da Oração e do Jejum, do Mahesh Chavda. Ele era do hindu, né? Do hinduísmo, e ele fala que ele encontrou uma missionária que pediu um copo d'água, que bateu na porta da casa dele, e em troca daquele copo d'água ele ganhou uma Bíblia. E ali fala muito sobre o jejum, ele fala que Deus levou ele a jejuar. E aquilo começou a me instigar. Eu lembro que no primeiro capítulo do livro ele fala assim, olha, eu era médico num lugar onde ficavam aquelas pessoas, aquelas crianças que ninguém quer nada, certo? Onde ele trabalhava, aquelas crianças que nascem cega, que defeca na roupa. Então, Deus levou ele a trabalhar com essas crianças. E ele fala que ele fez uma oração no livro dizendo assim, Deus, qual que é o propósito de eu estar aqui no meio dessas crianças? Qual que é o propósito do Senhor me trazer até aqui? E no livro ele fala que tinha um jovem lá que ele dá o nome de Steve, para poder não falar o verdadeiro nome. Ele fala que esse jovem ele se mutilava, e pelo fato dele se mutilar, eles amarraram esse jovem com uma roupa assim, daquelas roupas de força, para ele não se mutilar. E diz que os coleguinhas lá vendo que Steve estava amarrado, colocavam o pé na frente para Steve tropeçar. E muitas vezes esse Steve começou a ficar com o rosto desfigurado, ele começou a ficar com o rosto totalmente irreconhecível. E esse homem do livro, Mahesh Chavda, o nome dele é meio difícil de pronunciar, ele fala que começou a falar, Deus, o que o senhor quer? Aí Deus falou assim, ora 3 dias só na água para o Steve. E ele começou a orar, e diz que no terceiro dia, Deus falou assim, vai lá e ora para o Steve. Diz que quando ele orou para o Steve, diz que esse jovem, ele voou 2 metros de altura e saiu como um cheiro de enxofre sobre a vida dele. E diz que a partir daquele momento que ele começou a jejuar, Deus começou a operar grandes milagres naquele orfanato que ele estava trabalhando. Aquelas crianças que haviam nascido cega passou a enxergar. Então nesse livro ele retrata sobre o poder da oração e do jejum. E esse é o primeiro episódio do livro. Se você quiser eu vou deixar no link da descrição também. Mas no meu casamento foi justamente sobre isso. Então eu comecei a jejuar e Deus começou a restaurar o meu casamento. Hoje faz 6 anos que eu estou casado pela graça do Senhor Jesus. Não é fácil, porque casamento não é fácil. Mas Josué Gonçalves, ele fala que o que mais muda a vida de um homem e de uma mulher depois do evangelho é o casamento. E realmente o casamento ele nos molda, ele nos lapida, o casamento ele nos transforma. E foi justamente nesses 7 dias de jejum que Deus me chamou para poder estar com ele e jejuar com ele, que Deus fez uma obra maravilhosa sobre a minha vida. E foi muito bom mesmo. E para vocês entenderem que não foi só para poder restaurar o meu casamento,
eu terminei o 7º dia de jejum e eu fui pregar numa cidade, a cidade de Três Corações, a cidade do Rei Pelé do futebol. Eu lembro que eu estava pregando ali uma mensagem sobre, eles estavam com o tema de cura e libertação. Eu comecei a pregar sobre João 5, do paralítico do tanque de Betesda, que Deus ele fazia a mesma pergunta, vocês hoje querem ser curados? Eu lembro que no meio da pregação, eu estava na finalização desses 7 dias de jejum, Deus colocou uma dor no meu estômago, e eu falei, mas como que eu tô com essa dor no estômago? Eu estava pregando tão fervorosamente, por que eu tô sentindo essa dor? Eu lembro que a mesma voz que falou para mim jejuar, falou no meu ouvido assim, ó, pergunta para quem? Pergunto para alguém aqui na igreja quem que está com essa dor no estômago. Eu lembro que eu perguntei e falei, meus irmãos, Deus está me incomodando aqui, ele manda perguntar quem que está sentindo uma dor de estômago. Aí eu lembro que uma senhora de vermelho lá no fundo levantou a mão. Eu falei, vem aqui que Deus quer curar a senhora. Olha para você ver o nível do jejum. Deus ele restaurou o meu casamento, glória a Deus, e ainda me deu um dom de palavra de conhecimento. Deus me deu um dom de palavra de conhecimento através desses 7 dias de jejum. Olha a importância do jejum, olha a maravilha que o jejum faz. E eu lembro que o motivo também de me levar a jejuar foi aquela passagem de Marcos 9,14, que o pai do jovem epilético, né, ele leva o filho dele até Jesus e os discípulos não conseguem curar o filho desse moço. E Jesus ele fala, olha, há quanto tempo que ele está enfermo? E Jesus ele fala para ele, olha, ele está desde a infância que meu filho é assim. Jesus cura aquele jovem e depois os discípulos perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus fala, esta caça só sai através do poder de jejum e da oração. Então Deus falou assim, olha, o que você está passando no teu casamento só sai através do poder do jejum e da oração. E resumindo esse vídeo, o que nós aprendemos aqui? Porque jejuar muitas vezes não vem de nós. Eu quero jejuar porque todo mundo jejua. Deus está te convidando para poder estar com Ele. Deus ele quer mostrar para você e transformar você através do jejum. Porque o jejum ele é poderoso e eficaz. E há situações da nossa vida que só sai através do jejum e da oração. Eu fui chamado pelo Senhor para estar com ele 7 dias só na água. Se você quiser fazer isso, consulte um médico, vai até o seu médico, pergunta para ele que você quer fazer isso. Não seja ignorante nesse sentido. Pergunte para o médico, mas se Deus estiver te chamando, faça isso. Ora ao Senhor, fala isso mesmo, Deus, então me capacita. Já começa a preparar o seu corpo para você poder ir jejuando, cortando um arroz, cortando um pouco de feijão, para o dia que você falar, hoje eu começo os 7 dias de jejum só na água. O teu corpo já vai estar preparado. Não faz de imediato como foi comigo não, mas foi maravilhoso. E eu peço um favor para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente se esse vídeo falou com você. E se você quiser um vídeo sobre jejum, eu vou trazer um vídeo aqui por que devemos jejuar, qual a importância de jejuar, quais os efeitos do jejum e quais tipos de jejum tem. Se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço o seu tempo comigo, se inscreva no canal, deixe o seu like e fica com Deus.